Seja bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça, caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seu comentário, dá seu joinha, dá seu like e compartilhe. Você se considera um discípulo de Jesus? Vamos ver logo após a vinheta. Discípulo é ser adepto a alguém, é ser um admirador, um seguidor e também um amigo. Mas para ser discípulo de Jesus é necessário 3 ações. E nós vamos ver aqui nesse estudo. Vamos ao tema de hoje. Renúncia. Como é tremendo, como é profundo e como é importante na nossa vida. Nosso texto base está em Lucas, no capítulo 9, verso 23. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo é muito difícil. É difícil tanto para o homem natural como para aqueles cristãos, aqueles crentes que não têm um relacionamento profundo com Jesus. Renúncia é o ato de você negar, de você recusar algo ou alguma coisa. É você rejeitar alguma coisa. Por exemplo, renunciar aos prazeres da carne. É isso que nós temos que fazer. E renunciar significa abrir mão do que eu faço e que desagrada a Deus. Mateus 10:38, Jesus diz assim: e aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Então é algo muito importante que nós vamos estudar neste dia. Jesus, ele disse isto justamente para a multidão e também para os discípulos que estavam com ele, que é necessário, que é importante você renunciar para conseguir seguir a ele. Renunciando o quê? Os desejos carnais. Nós conseguiremos, através dessa atitude, ser discípulos de Jesus. Então, para ser discípulo de Jesus, eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Vamos ver exemplos da Bíblia de personagens que conseguiram. Vamos lá, vamos no Antigo Testamento, vendo Moisés. Hebreus 11:24. A Bíblia fala que Moisés, pela fé, ele já adulto, ele recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó. Ou seja, Moisés renunciou status, Moisés renunciou fama, Moisés renunciou o conforto do palácio. Ele recusou ser aclamado filho da filha de Faraó e uma grande herança terrena. Vamos ver Eliseu. Quando o profeta Elias, ele está já no finalzinho da sua carreira, do seu ministério, Deus fala para ele escolher outro. E ele joga a capa em Eliseu e Eliseu larga tudo. Ele renuncia a tudo para servir, para seguir a Deus. Olha que tremendo, 1 Reis 19:19-21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. Estavam conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou, lançou a sua capa sobre ele, sobre Eliseu, e Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E Eliseu ele faz uma pergunta para Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe? E Elias diz a ele, e ele ainda diz a Elias, então eu irei contigo. Olha, o que ele falou? Deixa primeiro eu beijar meu pai, minha mãe, aí eu vou com você. E aí sim, ele responde, vá e volte. Quem respondeu foi Elias. Pelo que ele diz, e Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, olha que tremendo, e a deu ao povo e eles comeram. Depois, o que Eliseu fez? Ele partiu com Elias e ele se tornou auxiliar de Elias. Olha que tremendo você vê, ele abdicou de tudo. Possivelmente ele era um fazendeiro, ele era alguém que tinha posses. E ele pega e ele faz justamente o que Elias fala para ele. E ele segue Elias. Então ele renunciou uma vida. Mas a gente vê na época de Jesus, quando Jesus chama os discípulos, os primeiros chamados, Pedro, Tiago e João.
E quando eles foram chamados por Jesus, eles foram chamados para uma missão, para serem pescadores de homens. Logo após a primeira pesca milagrosa. Vamos ver Lucas 5:11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É tremendo você entender. Mas a gente vai ver que depois vai ter uma pergunta sobre isso. Vamos ver Paulo. Paulo, ele era aluno de um grande religioso da lei chamado Gamaliel. Olha, Paulo era um homem muito bem instruído. Paulo tinha boa condição financeira também, não somente intelectual, mas ele largou tudo. Para quê? Para ser servo do Senhor. Ele renunciou àquela vida, até mesmo de autoridade que ele tinha, de respeito que ele tinha. Ele renunciou e ele foi fazer a obra de Deus. Filipenses 3:7. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Então nós vemos que ele tinha aquela vida, ele era admirado justamente porque ele aprendeu todo o conhecimento dele, era aos pés de Gamaliel. Vamos ver Jesus? Jesus, ele também teve que renunciar. Renunciou o quê? A si mesmo, renunciou à vontade dele. Quando ele diz ao Pai que não seja o que ele, Jesus, quer, senão o que o nosso Pai Celestial quer. Ele estava renunciando. Lucas 22:42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Que tremendo você vê que Jesus, ele nos dá o exemplo. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram atitudes de ter a missão que Deus dava para eles mais precioso do que a vida dele. Nós temos todos os profetas que a Bíblia fala, mas também nós temos no Novo Testamento Estevão, Filipe, os discípulos de Jesus, por que não dizer João Marcos, aqueles que estavam na igreja primitiva, os mártires. É tremendo, eles tiveram a missão que Deus deu para ele como algo valioso, como algo precioso, e eles largaram tudo. No Antigo Testamento a gente podia citar José, Abraão, muitos, mas uma coisa eu quero falar para você, é um ótimo passo, é uma ótima escolha e tem um resultado maravilhoso. Se alguém, é o que o versículo fala quando Jesus fala, se alguém, a gente vê que tem uma condição, a gente vê que Jesus não vai forçar ninguém a fazer nada, é uma individualidade, trata-se de uma responsabilidade individual, mas também fala que tem recompensa, e recompensa individual, é isso que é tremendo. Ezequiel capítulo 18, verso 4 e verso 20. Pois todos me pertencem, olha que tremendo, tanto o pai como o filho me pertencem, aquele que pecar é que morrerá, olha só, é individual. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será creditada e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Então, existe a responsabilidade, mas também existe a recompensa individual, recompensa boa, ou como no caso que nós lemos, recompensa ruim. E fala se alguém quiser, então é individual, condicional no si, e quiser, que fala de uma renúncia voluntária, fala de desejo, fala de querer. Olha que tremendo, Filemon 1:14 diz assim, mas nada quis fazer sem o teu parecer. Olha como Paulo, ele respeitava a autoridade humana, ele respeitava o ser humano e ele respeitava Deus. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Então, se alguém quiser, tudo funciona pelo desejo. E Jesus completa, se alguém quiser vir após mim. João 6:37, olha o que Jesus fala. E o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Então a gente vê na condição, se alguém quiser vir após mim.
Jesus está à porta, Jesus bate, e se abrir a porta do teu coração, ele entra. Se você quiser realizar o que Deus coloca na tua mão, a tua missão, você vai realizar. Deus te ajuda, Deus te capacita, mas você tem que renunciar a tudo que te prende, tudo que não agrada a Deus. E aí fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, eu vou negar os desejos carnais, eu vou negar aquilo que desagrada a Deus, eu não vou querer para mim, porque desagrada a Deus. Lucas 14:33 fala assim, assim, portanto, todo aquele que dentre vós, olha que responsabilidade, não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Olha a condição, se não renunciar, não pode ser discípulo. E nós queremos ser discípulos de Jesus. Nós queremos ser amigos de Jesus. Então nós temos que aprender a olhar para nós e ver que aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, eu preciso deixar de fazer. Eu preciso renunciar para ser amigo de Jesus. João 6:38 diz assim, próprio Jesus falando, pois eu, o próprio Jesus te dando exemplo, desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É tremendo. Aí então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz. Tem versão que fala, toma cada dia a tua cruz, é vencendo dia após dia. Mas eu venço o quê? Eu venço os sofrimentos, eu venço as barreiras, eu venço a minha carne, porque o Senhor está comigo. Tomar a tua cruz, tomar aquilo que para mim é precioso, ou tomar aquilo que está me atrapalhando, está me impedindo de chegar aos pés do Senhor Jesus, como as aflições, os sofrimentos, e não desistir do alvo. Eu tenho que marchar para o alvo, eu tenho um foco, eu tenho que ir atrás desse foco, mas também eu tenho que olhar para as coisas que estão no meu coração, que não agrada a Deus. Eu olho para aquilo e falo, não, eu não te quero. É renúncia, toma a tua cruz. É difícil? É, mas você não faz sozinho, porque o Senhor te capacita. Atos 14:22 fala assim, ó, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé. É o próprio Paulo falando que a gente vê, é difícil, mas nós somos ensinados, nós aprendemos, nós nos fortalecemos e fortalecemos o outro. É necessário, olha o que a palavra fala, que em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. Então, nós estamos com sofrimento, nós estamos com aflição, nós estamos vivendo por um momento de angústia, mas eu tenho que renovar o meu ânimo, eu tenho que fortalecer a minha fé e perseverar na fé. Paulo fala em Filipenses 1:29, porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Como que você sofre por Ele? Quando você se renuncia, quando você faz a obra, quando você ora por alguém, quando você está num propósito com Deus. Quando é fácil? Não, não é fácil, mas o Senhor te ajuda. E eu falo para você, quer ir a Jesus, quer ser discípulo de Jesus, toma cada dia a tua cruz e siga-me, como o próprio Jesus fala. Siga os passos de Jesus, siga o exemplo de Jesus. Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, fala assim, para essa obra foste chamado, pois Cristo também sofreu por vós. Olha que tremendo, que palavra maravilhosa, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. É os passos de Jesus que eu tenho que seguir. É os passos que Jesus me ensinou, que está na palavra, que vai me levar ao céu, que eu tenho que estar focado. O cristão sincero, ele está disposto até mesmo a morrer por causa do evangelho. Assim como os discípulos de Jesus largaram tudo, seguiram Jesus até o fim, eles foram fiéis até a morte também. Quem não renuncia à sua vontade carnal, quem não renuncia o seu desejo, quem não renuncia a si próprio, não é digno de Jesus. É Jesus que fala, porque tem mais amor à sua vida, tem mais amor às suas atitudes, tem mais amor às coisas que conquistou ou que está conquistando do que ao próprio Cristo. Tem mais amor ao seu temperamento,
temperamento do que a Cristo. Ah, eu sou assim mesmo e acabou o ponto final. Mas o que a Bíblia fala? Renúncia. João 1:25, João 12:25 diz assim: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Odiar a vida, quantas vezes a gente faz as coisas que a gente fala assim, ô Senhor, tem misericórdia, Senhor, uma expressão, né, pisei na bola contigo, ô Senhor, né, vamos dar um exemplo, a pessoa está dirigindo, é levada uma fechada, a pessoa, ao invés de Jesus, tem misericórdia de mim, a pessoa fica nervosa, a pessoa fala palavras que não devem ser faladas, a pessoa até afronta o outro, então a gente vê assim, eu tenho que odiar essas coisas impuras que existe ainda dentro de mim, porque nós ainda estamos no corpo desta carne, então é renúncia. Aí eu faço uma pergunta para você, você sabe o que você precisa renunciar? Vamos ver o que Paulo responde, Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. Paulo fala a Tito, capítulo 2, verso 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quer ver um exemplo? Eu não, graças a Deus, estou bem casada, né? A gente já vai para 25 anos de casado. Mas um jovem conhece uma jovem e esta jovem não é crente. Mas ele se apaixonou por ela. E ele acha que ele vai mudar ela, não vai mudar. Então, é mais fácil você ir para o que a Bíblia te ensina do que ir pelo que o teu coração e os teus amigos falam para você fazer. É muito importante você largar, você deixar de lado e renunciar às paixões mundanas. Às vezes eu sou apaixonada pelo meu carro. Aonde que está o meu coração? A Bíblia não fala que onde está o teu tesouro está o teu coração? Então eu tenho que estar leve, eu não posso estar embaraçada com as coisas aqui deste mundo, porque aonde está o meu coração está o meu tesouro. Gálatas 5:24, Paulo fala assim: vós não podeis pertencer a Cristo Jesus, a não ser que crucificais todas as suas paixões e desejos. Eu não sei qual é o desejo que você briga. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem. Algo que Deus já fala contigo há muito tempo para você renunciar e você não renuncia. Só que olha, você não pode pertencer a Cristo Jesus, a não ser que você crucifique todas as suas paixões e desejos. É tremendo isso. Mas Pedro, sabe o que ele fala em 1 Pedro, capítulo 4, verso 2? Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Eu estava pensando, enquanto eu estava fazendo esse estudo, quando o Espírito Santo falou para mim, para eu fazer os estudos, e hoje nós estamos numa caminhada, todo dia tem um estudo novo pela misericórdia do Senhor, e foi justamente o que o Senhor falou para mim: olha, para você fazer isso, você teve que se dedicar, você teve que deixar um tempo do seu dia, e olha que é um tempo grandão, tá? Para você se dedicar a Deus. Então, quando eu falo assim, olha, não viva para satisfazer os seus maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Isso é renúncia, mas tem recompensa. Lembra que eu falei que ia ter pergunta? Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus sobre que recompensa ele iria ter, porque ele estava seguindo a Jesus, e olha o que Jesus responde. Mateus, capítulo 19, 27 e 28. Então Pedro manifestou-se dizendo: veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguiste, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, não te preocupa não, você tem recompensa. Todos aqueles que deixam as coisas mundanas, que não têm o seu coração preso nas coisas mundanas, que não estão embaraçados nas coisas terrenas, por amor a Jesus, tem recompensa.
Aí é interessante que Jesus ele fala assim, olha, todo aquele que não negar pai, que não negar mãe, até tem versões que fala que não odiar. O que significa isso? É que o meu coração não está preso a isso. Que o meu coração não está com, por exemplo, o meu esposo em primeiro lugar na minha vida, os meus filhos em primeiro lugar, mas sim Deus, mas sim Jesus, mas sim a obra da cruz em primeiro lugar. Aí fizeram uma pergunta para mim, que eu estava comentando sobre esse estudo, e a pergunta foi, quer dizer que então aí eu fui para o evangelho, eu tenho que deixar meu pai, eu tenho que deixar minha mãe, eu tenho que deixar minha esposa, o meu esposo? Não é isso. O que não pode acontecer é você ter o teu coração preso neles. Eles não podem ser o ídolo do teu coração, mas sim Jesus. 1 Pedro 5:10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Jesus padeceu. Ele mesmo vos, olha quem? Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. É por isso que eu falo que você consegue renunciar. É por isso que eu falo que você consegue viver para Cristo. É interessante que fala assim, Ele mesmo vai fazer isso. Você não vai fazer sozinho. A Bíblia fala que sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada conseguimos fazer. Mas se você fala, Senhor, me dá graça, me ajuda a renunciar, o Senhor te aperfeiçoa. O Senhor te confirma. O Senhor te fortifica e te fortalece. Glória a Deus, não é mesmo? Apocalipse 21, 3 e 4 ainda fala assim. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Olha a recompensa que eu estou falando. Pois com eles habitar com o nosso Pai amado, habitar com o nosso Jesus. E eles serão o seu povo. Olha que lindo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Glória a Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Quantas lágrimas foram vertidas? Mas olha a recompensa daquele que renuncia. Tem horas que eu tenho que renunciar à tristeza, sabia? Tem horas que Deus está cobrando de você, renuncie a essa tristeza e viva para a glória do meu nome. Então fala assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. É passageiro. Glória a Deus, é terrena. Não vai ter mais, não vai ter pranto, não vai ter clamor, não vai ter dor. Sabe por quê? Porque já as primeiras coisas são passadas. O que ficou aqui, ficou. O importante é vivermos para este tempo maravilhoso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Vida eterna com Cristo, num lugar tremendo, num lugar maravilhoso, sem sofrimento. Nós vamos começar a concluir. Para sermos seguidores de Cristo, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos renunciar o nosso eu, nós precisamos renunciar as vontades, os desejos, tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos viver em novidade de vida. Você é convidado para viver em novidade de vida, mas uma novidade de vida é quando você tira o velho homem e você se reveste do homem novo. Novidade de vida, vida nova. Gálatas 2:20, olha o que o apóstolo Paulo fala. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, aqui, ó, nesse tempo aqui, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou. Eita Deus lindo! E se entregou a si mesmo, por mim, por você. Estou crucificado para que Cristo vive em mim. Eu sou morta aqui para as coisas do mundo, mas eu sou viva para Cristo. E olha que tremendo, para que a glória de Cristo seja vista em minha pessoa, para que o louvor seja dele, para que a glória seja dele, para que o que apareça não seja eu, mas Cristo apareça através da minha vida. Vamos concluir. Toma cuidado com aquilo que você está se apegando. Jesus manda dizer para você, olha para aquilo que você está fazendo que não o agrada. Renuncia, porque renúncia, ela te traz aproximação de Cristo. Ela faz você ser discípula de Cristo. E ela faz você ter esperança de uma vida eterna com Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.